Obrigada, Fábio. Obrigada a todos. Nós vamos hoje, então, desenvolver o nosso seminário sobre Amai-vos, que é o tema. E nós vamos trazer algumas reflexões sobre a lei do amor. Toda a doutrina do Cristo, de acordo com Lázaro, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo do amar ao próximo como a si mesmo, capítulo 11, ele traz para nós que toda a doutrina do Cristo é resumida na palavra amor, é resumida no sentimento do amor. E aí ele traz assim para nós: o amor resume toda a doutrina de Jesus, porque é o sentimento por excelência. E os sentimentos são o instinto, os instintos elevados à altura do progresso realizado. E ele traz para nós uma gradação, né? Que no início, no ponto de partida de nossa criação, somos só instintos. Mais avançado, porém corrompido, sensações, o sensório. Mais instruído e purificado, tem sentimentos. E o amor é o ponto máximo, é o requinte dos sentimentos. Toda a doutrina de Jesus, toda a vida de Jesus, todos os seus ensinamentos se resumem na palavra, no amor. Tudo o que ele viveu. Então, nós precisamos pensar, né? Que amor é esse? É esse amor do sentido vulgar, que muitas vezes nós vemos em filmes, em novelas? É esse amor, muitas vezes, passional, possessivo? É esse amor condicionado ao que o outro faz ou ao que o outro me devolve? Esse amor em que eu amo quando alguém atende às minhas expectativas. Se o outro não atende às minhas expectativas, às minhas projeções, às minhas vontades, eu não amo. Não é esse o amor, né? Ele traz aqui para nós. Não é o amor no sentido vulgar do termo, mas esse sol interior. Porque o Cristo, o amor de Jesus, que reflete o amor de Deus, é como o sol. É o amor que ama, simplesmente ama. É o amor que doa. É o amor que não pergunta se nós merecemos, se nós atendemos às expectativas. É o amor que ama, porque é como a luz do sol, né? Que ilumina a todos, bons e maus, justos e injustos, como traz o Evangelho de Jesus, como traz o Evangelho segundo o Espiritismo, né? Então, essa é a doutrina do Cristo. É esse amor vivenciado por ele, é esse sol interior, que resume, né, como diz Lázaro, em seu foco ardente, todas as aspirações humanas. Porque as nossas aspirações não são transitórias. Porque tudo que é transitório é recurso divino para o nosso progresso, mas as nossas aspirações não se encontram aprisionadas num corpo físico que perece, que é transitório, que é passageiro. As nossas aspirações humanas são as aspirações do espírito. E as aspirações do espírito é desenvolver em si todas as potencialidades divinas que o Pai nos trouxe. Então, esse momento em que nós estamos vivendo, nós precisamos refletir e vivenciar a lição do Cristo, todas as lições do Cristo, em especial essa que resume toda a doutrina do Cristo Jesus, que é o amor. O amai-vos, né? Então, o espírito que ama, ele não pergunta se o outro merece. Ele ama, ele se doa pela alegria de amar, pela alegria de alimentar o outro do seu amor. E se alimenta dessa alegria de doar a si mesmo. Porque quem ama, aquele espírito que ama, ele é indulgente, né? Nas palavras de Paulo, nós lembramos Paulo aos Coríntios, né? É paciente, não inveja. E em Kardec, quando ele pergunta qual é o sentido da palavra, né, da caridade, qual é o verdadeiro sentido da caridade? E caridade que tem para nós, é para nós o lema do espírita, é o lema do espiritismo. Então, aquele que ama, ele é indulgente. Ele desenvolve em si a indulgência, porque ele sabe que necessita também da indulgência. Aquele que busca amar, ele é benevolente com todos. Ele
trabalha os seus olhos no bem, para enxergar no outro o bem que há no outro, para enxergar no outro o divino, Deus que há no outro. É benevolente com todos, não só com aqueles que ele entende merecer, mas com todos, com todos. Perdoa incondicionalmente as ofensas, porque sem limites, não carrega em si mágoas, melindres, pontos mórbidos, cristalizações enfermiças que prejudicam o espírito de ascender, de crescer, de sublimar, impedem, na verdade, né? Porque todo ponto mórbido, todas as energias enfermiças que carregamos em nós são impedimentos vibratórios para que haja a expansão do ser espiritual que nós somos. Então, esse ser que ama, perdoa sem limites, ele carrega em si a luz divina, busca trabalhar em si sempre a luz divina, é paciente, né? Tem paciência, como diz Paulo, né, na epístola, é paciente porque reconhece no outro o tempo do espírito do outro, reconhece em si o tempo do espírito, compreende que as circunstâncias e as dificuldades são as oportunidades sublimes da construção daquelas virtudes que ele ainda não possui. E assim, dessa forma, por trabalhar e construir em si a paciência, ele não se irrita, não se irrita, não se encoleriza, porque em si, esse vício, né, os vícios da persona, do egoísmo, do orgulho, é trabalhado para que haja transmutação, para que haja transformação, e em si, o eu seja transformado pela fusão dos seres, como traz Lázaro, né? Pelo nós, pela união, porque nós somos seres que estamos todos interligados, natureza, nós, todos os seres humanos, encarnados e desencarnados. E é pela união, pela fusão dos nossos sentimentos, dos nossos ideais, que nós transformamos esse planeta num planeta melhor, progredimos, evoluímos. A vivência do amor traz isso para nós, né? Então, busquemos em Jesus o guia, busquemos no Cristo o modelo, aquele modelo da humildade celeste, que nos ensinou da manjedoura à cruz, da cruz ao seu ressurgimento em espírito, desse ressurgimento à terceira revelação, que é o Consolador prometido pelo Espírito da Verdade, a vivência do amor. Porque fora dos postulados do amor, seremos sempre infelizes, construindo em nós estruturas de muitas enfermidades por conta do desenvolvimento das nossas enfermidades morais, né? Daquelas mazelas espirituais que nós trazemos em nós. Então, é no sacrifício de nós mesmos, ou seja, no sacrifício da nossa persona, né? Dos nossos interesses próprios, do nosso egoísmo, que nós construiremos o amor, gradativamente a construção do amor. Então, nós precisamos refletir de que forma o Cristo nos orientou a vivência desse amor. E o Espiritismo tem, né, no Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos o ensinamento do Espírito de Verdade, em que ele traz para nós a mensagem belíssima do advento do Espírito de Verdade, e ele traz para nós 2 mandamentos, 2 orientações, né? E ele traz para nós assim, espíritas, amai-vos. Eis o primeiro mandamento. Amai-vos. Instruí-vos. Eis o segundo. Então, essa afirmação do Espírito de Verdade, ele nos traz o nosso dever de trabalhar em nós a caridade. A caridade, ela deve permear todas as nossas ações, todos os nossos pensamentos, as nossas atitudes, a nossa imaginação. Que temos nós, precisamos muito refletir, né? Que temos nós espíritas, que temos nós cristãos, que nos dizemos cristãos, feito dos ensinamentos de Jesus há milênios, e agora nós espíritas, portadores
da abençoada doutrina espírita, que temos nós feito? Temos buscado o amar? Temos buscado refletir o que seja amar? Porque muitas vezes nós servimos ao próximo, mas é possível servir sem amor. Não é possível? É possível ir à casa espírita e fazer um trabalho simplesmente para cumprir uma tabela, um dever que eu tenho que cumprir, sem trabalhar no campo íntimo de nossos sentimentos as estruturas do amor, desperdiçando uma oportunidade divina para que possamos construir em nós, desenvolver em nós essa centelha divina que nós temos dentro de nós. Então, amai-vos, ele traz para nós. Esse é o primeiro mandamento. Porque se nós trocarmos a ordem aí, né? Instruí-vos primeiro e depois amai-vos, que é o que na grande maioria de nós espíritas fazemos, né? Nós vamos buscar um conhecimento, mas é aquele conhecimento que não nos alimenta. Nós buscamos o conhecimento, mas muitas vezes para nutrir a persona enferma, egóica, o egoísmo. Então, vamos não trocar essa ordem. Buscar o amor. Amai-vos primeiro. Instruí-vos depois. Para que nós possamos unir o amor ao conhecimento. Aí ele liberta. Aí é esse conheceis a verdade vos libertará. Porque a verdade nos iluminará a consciência, a vontade, os atributos, os nossos pensamentos, iluminados à luz da verdade, faremos essa profunda transformação em nossos sentimentos, né? Então, temos visto quantas lutas por ideais, mesmo dentro do movimento espírita, mesmo dentro de casas espíritas, quantas lutas por ideias, lutas por pontos de vista, lutas por entendimentos, guerras. São outras espécies de duelos, né? Não são mais os duelos da arma física, mas são outras armas que utilizamos. Mentais, das palavras, até mesmo o recurso tecnológico das redes sociais, que vira palco de grandes duelos para verificar quem tem mais razão, quem está correto. E isso demonstra para todos nós o quanto estamos apartados das reflexões e da vivência do amor. Então, a obra no bem, a obra do espiritismo, a obra dos cristãos na Terra, independente, né, de qual denominação somos, mas de nós espíritas, é a vivência do bem. Temos visto assim quantos abandonos, exigências para que o espírita se coloque no trabalho do bem, quantas exigências, quantas mágoas, quanta indiferença, quantos melindres, quanta desistência, né? É a ausência do cultivo do amor no campo dos nossos sentimentos. E aqui nessa lição, Lázaro traz para nós: o espírito deve ser cultivado como um campo. O Moacir tem uma música bonita, né, que fala lindo campo. Como que nós cultivamos um campo? Como nós cultivamos uma planta, uma erva? Como nós cultivamos uma hortaliça? Nós precisamos arar, preparar essa terra, deixá-la rica em nutrientes, retirar toda a dureza, pedras, espinhos, os matinhos, né, as ervas daninhas, para que nós possamos então ter uma terra preparada para receber a semente, para que essa receba o solo fértil, a água, a luz do sol e possa então desenvolver e florescer. Cultivar o espírito, né? O espírito deve ser cultivado como um campo, o campo dos nossos sentimentos. Então, como nós cultivamos um campo para que a hortaliça fique viçosa, nós não vamos deixar a erva daninha tomar conta. Nós vamos retirar as ervas daninhas porque elas podem sufocar e enfraquecer a planta, né? Então, assim precisa ser no campo dos nossos sentimentos. Precisa ser. Se deixarmos as ervas daninhas do nosso personalismo
crescer, ela sufoca a plantinha tenra, ela sufoca os germes latentes do amor em nós, as sementes divinas que o Pai plantou em nós. Então é preciso trabalhar o desenvolvimento do conhecer a nós mesmos. Porque se nós não conhecermos nem quais são as ervas daninhas que estão em nós, como nós vamos fazer o trabalho de separar o que é joio e o que é trigo? Como nós vamos perceber que as nossas ações estão repletas de personalismo, de vaidade ou de arrogância? Às vezes nós temos muito medo e não sabemos o porquê do medo. Às vezes nós temos muita impaciência e não sabemos o porquê da impaciência. Desistimos muito facilmente e não sabemos o móvel que está por trás disso. E são as ervas daninhas crescendo, porque nós vamos adubando e vitaminando as ervas daninhas, né? E elas prejudicam. É como a parábola que o Cristo conta do semeador. A semente que é lançada naquele solo que tá bom, mas que está repleto de espinhos e que sufocam a planta, não vai permitir que essa planta atinja, né, o que ela precisaria, o que ela tem todo o potencial a ser atingido. Nós precisamos entrar nesse processo de autoconhecimento. Nós precisamos entrar em processo de conhecer o espírito que nós somos e de viver como espírito que nós somos. De conhecer as nossas estruturas enfermiças de sentimentos, com a paciência de observar o tempo do espírito, o tempo de cada um de nós. Mas com aquela força de vontade, ativando em nós a vontade, para que nós possamos então transformar, vencer essas estruturas enfermiças arraigadas em nós. É preciso agora, se adubarmos as nossas estruturas mais doentes, né, as estruturas enfermiças energéticas que estão em nossa memória espiritual, nós vamos ter uma dificuldade na transformação dos sentimentos que programamos para transformar. Os tempos são chegados, os tempos chegaram. É notório para todos que agora é a hora de amar, né? É tempo de despertar as nossas centelhas divinas, a divindade que há em nós, sufocando, enfraquecendo as nossas más tendências, transformando os nossos sentimentos, modificando a nossa conduta. E é o outro, né? Onde mora? Onde mora? No outro. É no outro, é no próximo. É o próximo que vai nos auxiliar nessa tarefa. É o próximo, é o outro, né? Que nos ajudará nessa construção desse campo florido dos sentimentos mais nobres. É o próximo. Então, o outro, ele pode acionar em nós as mais belas sementes, ele pode acionar em nós os mais belos pensamentos, ele pode acionar em nós fortalecimento e esperança, mas também no outro, nós vamos encontrar aquelas oportunidades divinas de transformação. Porque o outro pode acionar em nós o mal que há em nós. Como que ele aciona o mal que há em nós? Muitas vezes por meio da exteriorização do mal que há nele. Então ele chega com o mal que toca o nosso mal. E o que acontece geralmente nisso? Se não tivermos despertos, se não tivermos conscientes do ser espiritual e das oportunidades divinas que Deus nos concede, nós não conseguiremos aproveitar a oportunidade. Porque nesse momento em que o outro traz o mal e que aciona o meu, é a oportunidade da construção daquelas virtudes que me faltam. Quando o outro aciona o mal que há em nós, é a sublime oportunidade de transformação, de modificação, de construção das virtudes que nós ainda não possuímos e que agora podemos construir gradativamente. Pela sedimentação do quê? Do perdão. Porque o mal do outro, se chega até mim, aciona o meu mal e eu devolvo o mal, eu não estou conseguindo fazer o processo do dar a outra face. Entrando na mesma faixa de sintonia, na mesma faixa vibratória, nós somente fortaleceremos o mal que há em ambos, em todos, né?
em nós, no outro, no planeta Terra. Então é pela sedimentação do perdão, da indulgência, do perdão das ofensas, da benevolência, é que nós vamos conseguir construir as virtudes que nos faltavam, porque nos acionou o mal, e eu posso curar, transformar as energias enfermiças na minha casa mental. Eu consigo fazer uma renovação de memória e não mais alimentar as memórias milenares, doentes, que estão em nós, fazer a profunda modificação. Agora, se nós caímos no personalismo e fortalecemos essas estruturas enfermas, nós vamos nos magoar, nós vamos nos sentir melindrados, nós vamos nos sentir que alguém está devendo algo para nós. E esta situação perdurará, né? E outras parecidas terão que vir para que a gente possa modificar essas estruturas que foram tocadas e que são a sublime oportunidade de mudança. Então vamos analisar as nossas tendências, o que temos fermentado em nós. O amor é o convite de sempre do Cristo, o amor é o convite de ontem, o amor é o convite de hoje. Os tempos são chegados, os tempos são chegados. Que nós possamos cultivar em nós, cuidadosamente, conscientemente, o amor do Cristo em nós. Esse é o convite de hoje do nosso seminário, que nós possamos absorver, que nós possamos nos fortalecer para o convite do Cristo, do amai-vos, que nós possamos aproveitar as oportunidades reencarnatórias que chegam até nós, lúcidos, com a consciência desperta do espírito que nós somos. Então sejam todos bem-vindos ao nosso seminário e que nós possamos aprender a nos amarmos uns aos outros, como Ele nos amou. Obrigada a todos pela oportunidade. Nós vamos chamar o nosso irmão Arthur Valadares. Só 5 minutinhos e nós estaremos com o Arthur, que vem nos auxiliar nas reflexões desta tarde. Obrigada a todos.